Olá, boa noite a todos. Que bom, que luz em nossas vidas hoje, comemorarmos os 25 anos do Espiritismo.net. Nós somos Espiritismo.net. Nós, não só nós que trabalhamos, mas todos aqueles que participam conosco através dos estudos, enfim, através da procura por essa bênção que Deus nos dá como tesouro, como luz em nossas vidas, que é o Espiritismo.net. Mas para nossa harmonização, porque nós estamos muito felizes, muito eufóricos, vamos então nos acalmar lendo uma mensagem para que assim a gente possa entrar no clima do nosso estudo de hoje, da nossa palestra. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, nós vamos encontrar o item 1, 2 e 3, que fala sobre a candeia, sobre o alqueire e por que Jesus fala em parábolas. Nós vamos ler somente o item 1 e o item 2. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Lembrando que capítulo 5 do Evangelho de Mateus é quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha. E agora no item 2, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, quando Jesus nos diz: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Essas palavras do nosso mestre nós vamos comentar logo após a nossa prece. Então, meus irmãos, entremos nesse momento em comunhão com o Pai. Nesse momento, elevando os nossos pensamentos à fonte eterna das nossas vidas, ao nosso Mestre Jesus, para que dessa forma, Mestre querido, possamos contar com a tua orientação, contarmos com a tua presença doce e amiga através das vossas vibrações de luz e de paz, a nos envolver a todos, nos sustentando, nos harmonizando, e fazendo com que nós possamos, então, refletir com tudo aquilo que vamos ouvir e também agradecermos. Agradecermos pela oportunidade de estarmos reunidos, comemorando, relembrando o nascimento do Espiritismo.net. E dessa forma, agora, nós podemos também buscar, através do nosso coração e do nosso pensamento, o nosso irmão Caribá Schutel, que é o dirigente dos nossos trabalhos, que nos ajuda em nossa caminhada, que nos sustenta, que nos orienta, e que nesse momento nós pedimos, irmão, que possais nos sustentar, nos inspirar, para que nós possamos, então, assim, junto a vós, a toda espiritualidade amiga, companheira de todas as horas, convosco, Jesus, mas acima de tudo, Pai, convosco, que és a fonte eterna, que tudo aquilo que temos e que somos vem de ti, que possamos então iniciar os nossos trabalhos, que possamos iniciar esse momento de luz
e de muita alegria, de felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, estamos vendo sim, né, que Glória está eufórica, mas, né, temos motivo para isso, né? Nós estamos relembrando, né, o nosso aniversário. O espiritismo.net, eu vou colar, né, eu vou lá no site do espiritismo.net, lá sobre, né, quem somos, e vamos relembrar alguma coisa que todos podem acessar, né, com certeza, e ali ter, né, a estrutura administrativa, como foi que começou, né, o espiritismo.net até hoje. Então, a administração do espiritismo.net, né, o antigo IRC Espiritismo, foi resultado da preocupação do grupo que desejava, olha só, gente, o objetivo do trabalho. Desejava que o meio virtual pudesse servir de real ponto de difusão espírita. Então, esse é o objetivo. Difundir a doutrina espírita. Né? Então, em março de 1997, aqui no Rio, né, coincidindo com o primeiro encontro do canal, né, surgiu, então, a administração do IRC Espiritismo, que se tornaria responsável por manter e ordenar as atividades virtuais do IRC Espiritismo desde então. Agregado à Casa Espírita, ao Centro Espírita de Leon Denis, em Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, até os dias atuais, né, mantemos essa ligação, essa forma de sustentação, né, e nos dias atuais, diversificando as atividades que todos hoje podemos conhecer. As nossas atividades estão no nosso portal. O atendimento fraterno, online e offline, os estudos e palestras virtuais, que começaram em 97, né, as palestras virtuais e continuam até hoje, os estudos online, o Evangelho no Lar online, a infância e a juventude, as palestras espíritas, o trabalho, serviços de perguntas e respostas, as preces online que acontecem, né, em nosso canal, principalmente as vibrações, né, que acontecem todos os domingos às 22 horas, a web rádio. Então, temos uma infinidade de trabalho que é justamente para divulgar a doutrina e, divulgando a doutrina, ajudar a tantos quantos necessitam de uma palavra amiga, de um consolo, de um conforto. Porque o espiritismo.net, ele traz o evangelho no ar. Por isso, né, nós dizemos espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro, porque o futuro, e nós temos essa certeza de que no futuro o amor que já estamos desenvolvendo será, então, a claridade que irá, então, envolver a todos nós em nosso planeta. E o Espiritismo.net, tanto, não vamos falar que somos somente nós que trabalhamos nessa linha, mas tantos quanto se dedicam a levar os ensinamentos de Jesus, as leis de Deus, a todos aqueles que necessitam. Né? Então, nós vamos buscar, através desse nosso primeiro momento, que é falar sobre a nossa introdução, a nossa leitura de hoje, né? Que é justamente a candeia sobre o alqueire. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E justamente o nosso trabalho é colocar a luz a serviço de todos. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 24, onde Allan Kardec intitula exatamente a candeia debaixo do alqueire, nós vamos entender, com os esclarecimentos de Allan Kardec,
quando ele vem falando que o Espiritismo projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideravelmente. Então, esses pontos obscuros que a doutrina espírita traz para nós hoje, Jesus, quando se despedia dos seus discípulos, né, antes do padecimento na cruz, e nós vamos ver isso no, evangelho, no próprio livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, quando Jesus, né, ele vai falar para os seus discípulos, vai dizer assim, no item 3, ele vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, o Espiritismo, né, é esse Consolador prometido por Jesus, que vem até nós, né, através da codificação espírita. O Espírito de verdade vem, né, como um capitão, ele vem como aquele que abre os caminhos junto aos espíritos superiores e vem nos trazer, relembrar os ensinamentos de Jesus, mas vem também clarear a nossa mente, vem clarear o nosso entendimento sobre as leis de Deus. O Evangelho de Jesus, né, que naquela época ele pouco pôde dizer. O que ele falava um pouco mais era para os discípulos, porque para o povo mesmo, né, para o povão, ele ficava apenas falando, né, sobre, falava do reino de Deus, porque a missão de Jesus, né, aquilo que Jesus veio fazer entre nós aqui na Terra, é exatamente o quê? Fundar o reino de Deus em nossos corações. Então, para a população, para o povo que não tinha conhecimento, ele falava por parábolas. Mas para os discípulos, aqueles homens que foram escolhidos antes que Jesus viesse, aqueles que, né, como Pedro, João, André, Tiago, né, Judas e tantos outros, eram 12, né? Com a saída de Judas, entrou um 13º discípulo e segregaram ali outros, né, que chegaram para formar aquela escola, né, aquele grupo de pessoas que levariam, né, o conhecimento do reino de Deus a todos. Então, nós temos aqui, né, diante de nós, o Consolador prometido. Jesus, né, é esse irmão, o Cristo Consolador, que vem nos ajudar no entendimento de tudo aquilo que não entendemos naquela época. Então, não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire, mas colocá-la acima, né, no lugar onde todos possam ver. Daí, então, quando Jesus envia seus discípulos, né, envia e diz a todos, né, que possam levar os ensinamentos. Nós vamos lá no livro Boa Nova, no capítulo 5, os discípulos, quando Jesus está, né, depois que ele escolhe os seus discípulos, né, estão todos os 12 ali, e ele vai falar exatamente sobre os ensinamentos. Tudo aquilo que ele falava, ensinava aos 12, e os 12 teriam, né, teriam como trabalho, como tarefa,
divulgar. Então, Jesus vai dizer assim: todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Nós lembramos e nós sabemos de como foi, né? Jesus padeceu na cruz, né? Ele trouxe a verdade, ele trouxe a luz, ele veio nos ensinar que Deus é amor, né? Que Deus é Pai, que Deus é Criador. Jesus retorna ao plano da luz e os discípulos ficam encarregados de levar esse conhecimento. Mas, de antemão, Jesus diz a eles, e eles entendem que eles sofreriam. Né? Por isso, Jesus fala para eles, para que não tema, né? Mesmo assim, que toda verdade deverá ser revelada. Nós sabemos que os discípulos, com exceção de João, o evangelista, eles foram martirizados. Né? Então, Jesus fala que nós devemos, então, não temer. Hoje, nós não precisamos mais temer, né, a morte, o martírio, como padeceram os discípulos. Sim, a doutrina espírita, houve, né, um momento no início que era realmente difícil ali nós abrirmos as portas, né, das casas espíritas para estudarmos. Tanto é que algumas casas espíritas ainda mantêm um caderno onde todos nós ali assinamos uma presença. Ali é simbólico, porque houve um momento em que aquele livro era averiguado pela polícia, né? Porque todos eram investigados. Hoje não. Hoje podemos falar livremente. Hoje podemos, né, trazer esses ensinamentos de Jesus a todos. Então, Jesus continua a dizer assim: o que vos ensina em particular, difundir publicamente. Então, Jesus, junto aos seus discípulos, ele ensinava, ele trazia o reino de Deus claramente, o que era o reino de Deus e como conquistá-lo, trazia para os seus discípulos. Então, ele diz que esse ensino, né, é para difundir publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Então, eu achei isso muito interessante, né? E fiquei procurando entender em cima dos telhados. Né? Naquela época, quando Jesus estava ali, muito antes, né, de Jesus encarnar entre os homens, os judeus, né, os hebreus, tinham como hábito, né, fazer sua prece, clamar a Deus, meditar em cima da casa. Né? Então, o telhado, o eirado, ali em cima eles colocavam, né, plantas, flores, né? Ali era como se fosse um lugar especial, e era realmente, para que eles pudessem ali, né, fazer a sua meditação e clamar a Deus. Então, Jesus disse que tudo aquilo que ele ensinava em particular, né, um dia seria difundido. O que agora escutais aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Então, meus irmãos, trazendo hoje isso para nós, quando nós comemoramos os 25 anos de divulgação da doutrina espírita, de divulgação do Evangelho de Jesus, de um trabalho de amor, de dedicação, de tantos quantos passaram aqui, quantos já se encontram no plano espiritual, quantos estão chegando, né? Eu mesma vou fazer, né, 11 anos de espiritismo.net. Mas nós estamos comemorando o 25, então né, os pioneiros que ainda estão aqui junto conosco,
né? Então, está realmente realizando esse trabalho da pregação, né? do Evangelho de Jesus em cima dos telhados. E aí Jesus vai dizer assim, né? Lembrando que estamos trazendo o comentário de Jesus lá do livro Boa Nova, no capítulo 5, os discípulos. Jesus vai dizer assim: trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Então, hoje não passamos, né, pelo martírio, mas passamos, como já falei, por várias situações. Eu me lembro quando eu era católica, eu ia à igreja e lá escutava o padre sempre falando: o espiritismo é coisa do diabo. E sempre na missa ele se preocupava em falar que o espiritismo era coisa do diabo. E eu ficava pensando, eu falei, gente, o que quer dizer isso, né? Não conhecia a doutrina espírita, não conhecia nada. Eu era católica, criada dentro da igreja católica, cheguei a ser catequista, ensinando o catecismo, né? Participava de toda aquela atividade, né? Eu participava das tarefas, né, litúrgica. Então, eu tinha um trabalho ali, né, na juventude, junto com os jovens. O tempo foi passando, e me aguçava, né, sempre perguntar por que a doutrina espírita era coisa do diabo, mas o que estava mais na minha mente era entender a história de Adão e Eva. Eu não conseguia entender, eu fazia as contas e não entendia. Ora, Adão e Eva, Caim e Abel. Ora, Abel é morto por Caim. Caim sai pelo mundo, funda uma cidade, casa, tem filhos, e aí nunca que ninguém explicava isso. Né? Passado o tempo, né? Mais idade, no ano 2000, mais precisamente em 1999, eu, né, comecei a trabalhar em uma escola onde tinha um colega espírita, e ele era palestrante espírita. E ele ali cria um grupo de estudos. E quando ele me apresenta o livro, né, o livro dos Espíritos, eu olho aquele livro, me deparo com aquelas questões e falo: aqui está a resposta, estão as respostas que eu procurava. Porque a doutrina espírita, né, ela vem clarear a nossa mente. Hoje eu sei de onde vim e para onde vou. Eu sei que quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu sei que a vida continua. Então, tudo isso que nós aprendemos na doutrina, os postulados, os princípios, hoje nós divulgamos através das mídias. Há um trabalho muito grande, né, sendo feito, né, e voltando novamente ao nosso trabalho do espiritismo.net, quando nós vamos entender que as lições do Evangelho, elas se desenvolvem naturalmente, né? Há um processo educativo, porque o Evangelho, ele vai educar a nossa alma, né? O nosso querido Jajá, ele estava falando, né, que nós poderíamos comentar, eu até escrevi isso, sobre a bênção da mensagem espírita, sobre a bênção do Evangelho em nossas vidas. Então, quando nós, né, colocamos para todos, através dos nossos trabalhos, quando muitos vêm buscar o atendimento fraterno offline, quando nós ali respondemos às questões que nos são trazidas, quando o irmão vem buscar, né, através da sua aflição, vem buscar uma palavra amiga, nós podemos então, como os discípulos, abrirmos o nosso livro, o nosso coração, a nossa mente, onde já estão inscritas
as leis de Deus, o Evangelho de Jesus. Porque ele funda, ele coloca o alicerce em nossos corações. E nós vamos construindo, erguendo esse prédio, esse alicerce, erguendo esses ensinamentos, traduzindo-se em uma edificação de luz. E vamos espalhando essas luzes, esses ensinamentos do nosso mestre, tanto escrevendo quanto falando. É o sentimento que se desenvolve em cada um de nós, que estamos aqui. E esse sentimento se espalha por todos aqueles que nos acompanham, seja aquele que vem buscar através do atendimento fraterno, seja aquele que nos buscam através dos estudos online, que acontecem em nosso canal. Todas as vezes que adentramos o nosso espiritismo.net, tem um estudo à nossa disposição. E nós que estamos ali no chat, ouvindo, interagindo com aquele que está facilitando o estudo, fazemos como diz o Flávio, o Lúcio Flávio, estamos numa grande mesa onde estamos ali reunidos estudando, levando a mensagem espírita, a consolação, levando o entendimento. Ora, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento da grande transição, da transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, estamos nessa transição. Ainda não vivemos, ainda não estamos no mundo regenerado. Estamos caminhando. E como é que nós vamos cooperar? Porque nós vamos lá no Livro dos Espíritos, nas questões que falam da reencarnação. Se não me engano, na questão 132, lá do Livro dos Espíritos, que fala do objetivo da reencarnação, né? Da encarnação do espírito, que é passar pelas vicissitudes da vida para que nós possamos aqui desenvolver a nossa inteligência, né? Desenvolver todas as capacidades que Deus nos dá ao nos criar, todas as potencialidades que todos, sem exceção, temos, todos, né? Aqueles dons que Deus nos dá. Mas também temos uma participação importante, que é participarmos da obra da criação. E esse participar da obra da criação passa por isso também, de ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor. Com aquilo que já sabemos, podemos ser, né, aqueles, vamos chamar, né, vamos nos colocar dessa forma, como cartas vivas, né? Somos aprendizes. Somos aqueles que estamos aprendendo. Somos aqueles pequenos servidores, mas somos. Somos. Podemos falar, né? Chico falava que era uma pulguinha, uma formiguinha, mas era. O importante é sermos, confiarmos e seguirmos. Então, quando nos colocamos diante e pensamos, é fácil? Não, não é fácil. Estamos aqui falando, é fácil? Não. Não é fácil. Mas temos a certeza de que somos envolvidos pelos espíritos amigos. Por quê? Porque já estava falando ontem na sua live, falando como começou o Espiritismo.net, lá no antigo, lá no IRC Espiritismo, em 97, quando eles, né, buscam saber, né, porque nada é feito sem uma sustentação, uma orientação. Deus é o Criador, é o Pai. Ele é a fonte. A Ele nos devemos reportar. Mas Ele envia os seus missionários, assim como Ele enviou Jesus. Então, a antiga administração, né, aqueles que iniciaram, né, os tarefeiros do início, né, os vanguardeiros, eles foram buscar quem
Quem é o Espírito que nos ajuda nessa caminhada, que nos sustenta, que nos dirigem, né? E eles foram buscar no Centro Espírita Leão Denis, o altivo, o presidente na época. Hoje altivo se encontra no trabalho no plano espiritual. E ali eles recebem a resposta que cabe ao Espírito Kairba Shuta nos ajudar nessa empreitada. Aliás, vamos colocar aqui, hein? Não somos privilegiados. Kairba Shuta é aquele que trabalha divulgando a doutrina espírita, o espiritismo em nosso país, no Brasil. Porque no mundo temos Gabriel Delano, mas conosco, com o espiritismo, temos o nosso Kairba Shuta. Aquele que todas não, né? Nas primeiras, terceiras e quintas terças-feiras, quando há, nós estudamos as obras de Kairba Shuta. Nós vamos convidar a todos aqueles que ainda não conhecem, né? Em nosso canal, primeira, terceiras e quintas terças-feiras do mês, estudamos as obras de Kairba Shuta. Aliás, estudamos no sábado também, né? Às 9 horas da manhã, todos os sábados. Então, podemos conhecer Kairba Shuta através das suas obras. Ele é o bandeirante do Espiritismo. Então, temos esse irmão, junto a uma pleiade de espíritos, a nos sustentar, a nos ajudar, a trabalharmos. Mas aí nós pensamos, meus irmãos, divulgar a doutrina espírita. O que é necessário divulgar, para que divulguemos a doutrina espírita? Em primeiro lugar, é trazê-la para o nosso coração. Primeiro é fundar esse reino de Deus em nós. É trabalharmos em nós. Cada um de nós, né, procura se melhorar a cada passo, a cada momento. Não somos espíritos privilegiados, não somos espíritos superiores, somos e estamos no mesmo patamar, no mesmo barco. Somos espíritos ainda imperfeitos. Quer dizer, em construção. Estamos construindo, né, a nossa pureza espiritual. E nós somos aqueles que nos colocamos à disposição do trabalho. Jesus abre a porta estreita. Não é a porta larga, ele abre a porta estreita. Ele é a porta estreita. Ele é a porta. Nós batemos a porta, ele abre. Nós entramos. E nós estamos aqui. Estamos aqui e buscamos a você que está nos ouvindo a vir conosco, a somar conosco, a ser mais um trabalhador. Ah, mas eu não posso ser um espinete. Seja um espinete como aqueles que participam do estudo. Quantos ali, né? E a gente sente isso em nosso coração, e a gente vai falar isso agora, né? Que estudam conosco, já temos aquele grupo cativo que estuda conosco, né? Não vou citar nome de ninguém, né? Porque senão os outros eu posso esquecer, mas tem um grupo ali de pessoas queridas que está toda semana em todos os estudos, estudando conosco. E aí eu digo, sejam vocês também esses que entram pela porta estreita, pela porta de Jesus, a levar a luz, a colocar a luz sobre o alqueire, a fazer como Jesus fala, né? Que está aqui no livro Boa Nova, né? Que fala para divulgarmos
os ensinamentos de Jesus sobre os telhados, meus irmãos. Cair Baixuta é aquele que luta, que lutou e que luta pela divulgação do Espiritismo. Ele fez, né, conosco a mesma coisa, intuindo, inspirando para que os trabalhadores do início buscassem atividades nas mídias. E aí nós vamos ver como, né, como o progresso vai empurrando a todos nós, né? Vai mostrando os caminhos que todos nós devemos seguir. Veio a pandemia. A pandemia, né, colocou todo mundo em casa. Né? O lockdown fez com que todo mundo ficasse em casa. E a partir desse momento, sem poder ir à casa espírita, sem poder sair de casa para ir à igreja católica, para ir ao templo evangélico, para ir ao templo de Umbanda, para ir às suas doutrinas, buscar os ensinamentos do mestre, porque os ensinamentos do mestre Jesus é a base de todas as religiões. Nós é que deturpamos esses ensinamentos. Ficamos em casa. E aí o que fazer? Partir para o que temos em nossas mãos, que é usar as mídias, né? Que é usar o Zap. Quantos usamos o Zap para transmitir os ensinamentos de Jesus através das lives? Buscarmos através do Facebook, do YouTube, do Twitter, e de tantos outros meios para divulgarmos os ensinamentos de Jesus e dessa forma não nos perdermos. Não nos perdermos. Tivemos esse momento crucial em nossas vidas, né, da pandemia. Tudo foi se amenizando. Aprendemos com esse momento. Porque nós devemos tirar lições de tudo aquilo que Deus coloca em nossa frente, em nossa caminhada. Nós devemos aproveitar, né? E eu vou falar aqui com licença, mas eu vou usar essa expressão, fazer do limão uma limonada. Né? Buscarmos tirar daquilo que não é tão bom em nossas vidas, pelo nosso ponto de vista, e ali tirarmos lições valiosas. A pandemia trouxe, sim, ensinamentos profundos. A fraternidade, a solidariedade, de olhar o irmão e de percebermos que todos somos iguais, de entendermos essa lei de igualdade, de fraternidade, entendermos a lei de liberdade, que a doutrina espírita nos traz e nos ensina. Nós tivemos a oportunidade de aprender agora. Só que agora, meus irmãos, estamos passando pela guerra. Aliás, nós estamos falando da guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, mas existem outras guerras. Quantos países, quantos irmãos saíram e saem de suas casas, abandonam tudo que têm, até as famílias, e saem pelo mundo em busca de um mundo, de uma vida melhor. Tudo isso faz parte de um momento que nós estamos vivendo, que é a transição planetária, onde nós podemos abrir os nossos olhos e, através do estudo, nos melhorarmos e ajudarmos ao outro. Ou fecharmos os nossos olhos e vivermos como egoístas, usufruindo do que a vida nos dá, quando nós temos, né, os prazeres que a vida dá, e ali, que é a porta larga, né, vivemos uma vida de falsa felicidade, porque a felicidade plena e verdadeira não encontramos aqui. Aqui encontramos a felicidade, sim, quando nós nos tornamos úteis, quando nós nos fazemos irmãos um dos outros, nos sentimos felizes.
porque entendemos que nós estamos fazendo aquilo que Jesus veio fazer por nós. Jesus se doou, Jesus se entregou para demonstrar a todos nós, deixar para todos nós uma lição de amor. E o Espiritismo.net traz e ensina em seus trabalhos, traz essa missão. Que nós que estamos aqui, trabalhadores do Espiritismo.net, encarnados e desencarnados, estamos aprendendo a desenvolver. E hoje nós estamos assim felizes, né? E temos muito que agradecer. Agradecer por esses momentos. E eu vou buscar, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Eu já me perdi no horário. Eu sei que eu não posso passar, né, do horário. Mas, meus irmãos, eu vou buscar uma página do livro Indulgência, onde o Espírito Emmanuel, ele vai nos falar, nos ensinar, clarear as nossas mentes quando ele diz assim, lá no capítulo 8, Propaganda Viva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aprendamos a ensinar a própria fé nas páginas vivas da natureza humana. Há diversos modos de exaltá-la na música da esperança, para os corações desalentados e abatidos, na bênção da alegria e segurança na alma das criancinhas relegadas ao abandono, na dissertação viva de reconforto e consolação, nos gestos de compreensão e bondade para com os irmãos desamparados e tristes, na melodia da paz, nas expressões de fraternidade e carinho para com os doentes, no celeiro de graças que venhamos a entesourar na vida em comum com os familiares e amigos, na plantação de confiança renovadora, através da correção de nosso próprio comportamento, diante de quanto nos seguem e observam os passos. Grande é a lição de nossa consoladora doutrina. Por intermédio da palavra falada ou escrita. Entretanto, aqueles que puderem e quiserem fazer além dela a propaganda viva das próprias convicções nas bases do entendimento e do amor, estarão realizando na Terra, com Jesus, a verdadeira construção do reino de Deus. Emmanuel, no livro Indulgência, lição 8. Que possamos ser, meus irmãos, todos nós, a carta viva, a luz. Brilhemos a nossa luz. Que possamos confortar, consolar, como diz o Espírito de verdade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, vamos buscar esse capítulo maravilhoso desse nosso irmão, que uns dizem, né, que é o próprio Mestre Jesus. E ele vai nos dizer assim, vamos lá no capítulo 6. Em verdade, no item 6. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos
são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim, como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Aqui, quando nós falamos, né, do rico, nós não estamos recriminando a riqueza, estamos comentando o que o Espírito de verdade traz, porque todos nós somos ricos. E o egoísmo, e aí eu vou falar do egoísmo. Jesus, ele traz o ensinamento para todos nós. Ele é o Cristo Consolador. Não podemos ser como aquele que tem a riqueza e quer só para si. E esquece que Deus dá o dom. E esse dom da riqueza, que é a inteligência, o conhecimento. E se temos esse conhecimento, que nós possamos dividir com tantos quantos se chegam até nós. Para que dessa forma, cada vez mais, dividindo, possamos multiplicar. Dividindo o conhecimento, dividindo o amor, possamos multiplicar essa luz, multiplicar o amor. E assim, meus irmãos, nós vamos chegando ao final do nosso estudo, da nossa palestra comemorativa. Agradecendo a todos aqueles, os primeiros, que já se encontram no plano espiritual. Os nossos irmãos, que com certeza lá estão, junto de nós, a nos intuir, a nos inspirar, a nos ajudar. Tão queridos que passaram por nós. Lembro muito da Lisa, quando eu cliquei lá no YouTube, entrei com medo para assistir um estudo, e ela fala: Glória, seja bem-vinda, e eu saí correndo. Nunca me esqueci. São esses irmãos que partiram antes de nós e que estão conosco, e tantos outros. E nós encarnados. Pedindo nesse momento, Pai, pedindo nesse momento que possamos todos, continuarmos firmes em nossas tarefas. Que mesmo sofrendo, porque cada um de nós tem os seus problemas, todos temos problemas, todos sofremos, todos padecemos as nossas aflições, todos. Que possamos perseverar, que tenhamos uns com os outros o cuidado de quando percebermos que um está caindo, que um está sofrendo e quase entregando ao desânimo, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e ampararmos aquele irmão, e reerguermos aquele irmão, sustentarmos com aquilo que já temos, com aquilo que já conseguimos desenvolver. Que nós não nos percamos, que sigamos, porque a espiritualidade amiga, ela se faz presente, mas temos a nossa parte, a nossa tarefa. E cabe a nós desenvolvermos essa tarefa. Eles nos ajudam,
nos impulsionam. Caibá está ao nosso lado, o nosso anjo guardião está ao nosso lado. Jesus espera por nós, mas nós somos responsáveis. Nós somos artífices de nós mesmos. Então, que nós possamos nos ajudar uns aos outros a não deixarmos que nos percamos, repetimos mais uma vez. Que possamos, então, seguir nessa jornada. Comemorar os 25 anos é uma tarefa importante. É festa, é alegria, é contentamento, mas é também trabalho. Trabalho, muito trabalho. Porque sabemos que pela frente ainda teremos mais trabalho. Que venham os trabalhos, que possamos ser aqueles que estão de mãos estendidas, servidores, aprendizes de servidores nessa grande seara de amor. Muita paz a todos. Parabéns a cada um de nós, a cada um desses irmãos que assistem nos nossos estudos, que nos procuram nos atendimentos fraternos, que escutam a web rádio. São tantos que nos seguem, são tantos. Que Deus abençoe a cada um, que possamos estar sempre juntos. Muita paz a todos. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais
enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser. Olá, meus amigos, minhas amigas do Espiritismo.net. Aqui é Arthur Valadares, passando para lhes parabenizar pelos 25 anos de trabalho tão dedicado, tão expressivo, levando a tantos lares e corações a mensagem do Evangelho e a mensagem do Consolador. Que venham muitos anos mais nesta seara do bem, semeando a fé, a esperança, o esclarecimento, o amor em nome do Cristo, em nome de Kardec, que sigam inspirados e fortalecidos para essa tarefa, aproveitando os recursos hoje tão amplos que a tecnologia nos proporciona. Que o Mestre siga lhes inspirando e iluminando sempre no trabalho e que venham, então, muitos anos mais de esforço no bem. Um grande abraço para todos e muita paz.